Olá, seja bem-vindo. Essa é a sua primeira lição e como tudo na vida a gente começa realmente daquilo mais simples possível para a gente começar a evoluir e começar a dar os primeiros passos. Como abrir ou salvar um arquivo de Excel? Aqui você vai aprender que existem várias maneiras para você poder abrir e algumas maneiras para você salvar também. Tudo igual? Sim, tudo igual. Uma questão de gosto, uma questão de adaptação. Bom, para você poder abrir um arquivo, você tem uma primeira opção que seria o seguinte. Você pesquisa aqui no seu computador, Excel. Você vai descobrir o Excel que você tem instalado. Eu tenho instalado 2007 e 2013. Eu coloquei o 2007 aqui com a versão um pouquinho anterior, para poder também mostrar já logo de cara a primeira coisa que você precisa fazer no Excel. Então, você viu que eu cliquei em cima do meu arquivo de Excel, ele me abre justamente o quê? Uma pasta 1. Então, quando ele abre essa pasta 1, se eu fechar sem fazer nada, beleza, eu não fiz nada, ele deixou eu fechar. Isso aqui que já estava salvo, se eu colocar aqui, ó, com a primeira dica que é a que eu vou falar para vocês, e o motivo porque eu abri mais de um Excel aqui é: tente fazer. Por quê? Você vai ver que a versão mudou, mas o raciocínio é o mesmo. Vai estar sempre no mesmo lugar ou próximo. Vai estar adaptado, vai estar bem parecido. Então, ó, quando eu digitei isso, eu ainda não salvei. Se eu vim aqui no X, aí olha, ele aparece a mensagem: deseja salvar as alterações feitas? Que alteração que eu tinha feito? Isso aqui, ó. Até então, essa outra frase eu já tinha escrito e já tinha salvo. Agora, quando eu escrevi isso, ele não deixa eu fechar antes de ele abrir uma janela de diálogo. O que é a janela de diálogo? São todas essas janelinhas que vão aparecendo para você perguntando: quer salvar? Quer abrir? Você quer fazer tal ação? Beleza? Então, em cima disso daqui, o que você pode fazer? Poxa, eu cliquei para fechar e eu clico em sim. Beleza, fechei. Isso aqui que você está vendo é o meu programa que eu utilizo para poder gravar as aulas, tá ok? Estou abrindo aqui novamente o Excel. E quando você abre o Excel, ele abre uma pasta para você, conforme eu te mostrei, uma pasta em branco, uma pasta que ela sempre vai vir com o nome padrão, pasta 1. Beleza? Esse nome padrão, tanto que se eu fechar aqui não acontece nada. Vamos modificar aqui qualquer ação. Eu vou colocar novamente um texto, que seria o tema da aula, como salvar um arquivo de Excel. E essa opção de como salvar o arquivo de Excel, eu vou fazer o seguinte. Tem várias maneiras aqui para a gente já começar a pensar. A primeira delas é essa que eu te mostrei. Poxa, se eu modifiquei o arquivo e eu clicar em fechar, ele vai perguntar: tu quer fechar as alterações feitas em pasta 1? Se você clicar em sim, ele vai abrir uma outra janelinha de diálogo. E essa janela de diálogo é onde você precisa dizer para ele assim: Excel, eu quero salvar em documentos, na pasta X, o meu arquivo pasta 1, que ele está aqui, ó. Ele já nomeia para você como pasta 1. Mas não é isso que você quer. Você quer nomear com realmente um nome, poxa, que faça sentido para a sua planilha. Então, olha, como salvar um arquivo em Excel. E você vai clicar em salvar. Beleza. Cliquei em salvar e novamente ele fechou. Por quê? Porque eu tinha clicado no X primeiro. Novamente vamos abrir agora o Excel de novo. Lembrando que se você não abrir aqui porque você não tem salvo, você pode digitar aqui, igual a gente fez anteriormente. E se você quiser salvar ele aqui, tu clica com o botão direito em cima dessa figurinha. E aqui onde está escrito desafixar barra de tarefas, vai estar escrito fixar barra na barra de tarefas. Então você clica e ele vai ficar aqui para sempre, conforme esses meus ícones aqui. Tá ok? Beleza. Abrimos novamente uma pasta de Excel que não tem nada. E agora você quer abrir um arquivo. Você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho do Office e vai clicar em abrir. Ou seja, a gente aprendeu a salvar
quando você clica no X. Qual a importância do Excel sempre te perguntar, pô, você quer salvar, cara? Você alterou alguma coisa aí, você tem certeza que você vai fechar sem salvar? Então já é um alerta. Quando você clica em abrir, você tem que localizar o arquivo que tu quer. No nosso caso ele está em documentos, nessa pasta, e como salvar um arquivo em Excel. Você clica em cima e clica em abrir, ou tu dá 2 cliques aqui que ele também vai abrir. Pronto, ele está abrindo. Vamos aguardar. Beleza, está aqui aberto o arquivo. Legal. Qual a outra maneira que eu tenho de salvar? A outra maneira que você tem de salvar é, geralmente, ele vem com um botãozinho aqui de salvar, já de praxe para te ajudar. E quando ele não vem, você tem algumas opções. Uma delas é a seguinte. Você pode utilizar um atalho chamado Ctrl B. É só você pressionar o Ctrl junto com o B e ele vai salvar. Notem que minha tela vai dar uma piscadinha. Pronto. Já salvei. Por quê? Porque eu apertei o Ctrl B. Qual é a terceira opção? Você vai clicar no botão do Office, aqui em cima. Beleza? Ó, esse botãozinho aqui. Ok? Vamos de novo. E você vai clicar em salvar. Pronto, clicou em salvar, seu arquivo está salvo. Sério, Rafael? Sim. Se você clicar no X, nota que agora ele vai fechar de vez. Ó. Fechou. Não me perguntou se eu queria ou não salvar as alterações. Por quê? Porque eu já tinha salvo as alterações. Então vamos novamente abrir e vamos aprender agora o que é o salvar como. Bom, o salvar como é o seguinte. Você vai abrir o seu arquivo. Vamos abrir novamente o nosso arquivo. Pronto, vou abrir. Aguenta um pouquinho aí, beleza? Está aberto o nosso arquivo. E a partir do momento que esse arquivo está aberto, eu quero fazer alguma alteração. Exemplo, eu queria falar também de alguma outra tecla, por exemplo, Ctrl P, que você vai aprender que é para imprimir. Beleza? Mas aí eu vi que não era muito interessante eu salvar esse arquivo com o mesmo nome que ele estava anteriormente. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no botão do Office, vou vir em salvar como, vou procurar a pasta que eu quero, que no nosso caso é documentos, café com leite. E aqui eu vou nomear com o nome que eu quiser. Eu posso nomear como 2. Às vezes você tem um arquivo que você quer o arquivo 1 e o arquivo 2 para que você verifique. Eu trabalho muito, por exemplo, com um arquivo atualizado e eu vou modificando as datas. Então vou salvando como com datas diferentes. Então aqui no nosso caso eu vou colocar como 02 para que fique bem claro a ideia. Eu clico aqui em salvar. Nossa, Rafael, eu perdi a planilha anterior que eu estava? Não. Por quê? Até poucos segundos atrás você tinha um arquivo. Como salvar um arquivo em Excel? E a partir do momento que você clicou em salvar como, agora você tem como salvar um arquivo em Excel 2. Então tudo aquilo que você fez no primeiro, vamos lá novamente, ó, arquivo, abrir, o botão do Office abrir. Olha aqui, ó, eu tenho 2 arquivos aqui. Se eu clicar no primeiro, olha aí, aquele arquivo meu não sofreu alteração nenhuma. Então essa é a diferença do salvar como. Você está trabalhando em uma planilha e do nada você diz, poxa, essas alterações eu não posso salvar em cima desse mesmo arquivo. Eu preciso salvar com outro nome, porque se der problema aqui, eu tenho o backup, eu tenho a versão anterior para eu poder estar pesquisando. Isso é muito importante. E como eu falei que você tem que tentar e tentar, se a sua versão for diferente, eu vou fazer aqui com a versão diferente para que você entenda que é só tentar. Vamos lá. Nota que nesse documento aqui, eu tenho esse íconezinho aqui, ó, para eu poder fazer a busca por salvar e salvar como. E abrir também, né? Já nesse outro Excel está escrito arquivo. Mas nota que é a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Ele está no canto superior esquerdo. Então é esse tipo de raciocínio que eu preciso que você tenha, para que você consiga realmente adquirir uma base sólida. Olha outra coisa que você vai notar aqui, ó.
Tem o botão de salvar, de voltar, de ir. Tem esse outro botão aqui. E vamos ver lá no outro Excel. Ó, praticamente igual. Ou seja, por mais que mude a versão, vai estar parecido, vai estar no mesmo local, vai estar próximo, beleza? Então a gente vai fazer a mesma coisa ali. Arquivo, olha, me abriu várias opções. Então eu quero abrir um arquivo. Eu clico em abrir. Aí eu tenho aqui, ó, pasta de trabalho recente. Lá no outro eu tenho isso também, Rafael? Tenho também. Arquivo, abrir. Só que antes de eu clicar em abrir, ele já me aparece os documentos recentes. Que é justamente essa coluninha aqui. Ó. Bora lá para outra versão, para você ver que realmente é tudo a mesma coisa. Ao invés de eu clicar no documento recente, eu vou fazer o seguinte, eu quero pesquisar no meu computador e eu quero procurar a pasta. O arquivo que a gente estava trabalhando era em documentos, café com leite, como salvar um arquivo em Excel. Abrir. Somente leitura. Por quê? Porque quando tem alguém utilizando, no meu caso eu estou utilizando nesse outro Excel aqui. Então o que eu preciso fazer? Fechar. Por quê? O que é somente leitura? Se eu alterar qualquer coisa lá, eu não vou conseguir salvar em cima do meu arquivo. Olha só que interessante. Eu abri como leitura, eu vou copiar e vou colar. Modifiquei o meu arquivo? Modifiquei, porque eu acrescentei informação. Agora que eu acrescentei informação nele, eu quero salvar. Eu posso clicar aqui, nesse botãozinho. Eu posso apertar o Ctrl B. E eu também posso clicar no X e ele vai me perguntar, quer salvar? E eu vou botar sim. Então, eu vou apertar o Ctrl B. Ctrl B. Pronto. Olha o que ele diz para mim. Não podemos salvar, porque o arquivo é somente leitura. Para manter suas alterações, precisamos salvar uma outra pasta de trabalho, ou em algum local diferente. Então, quando tu clicar em OK, ele vai falar para você o quê? Salvar como. Então, a partir do momento que você clica num arquivo e você coloca ele como leitura e você não consegue salvar, ele vai te jogar para o salvar como, e aquele arquivo você não vai estar modificando ele. Você vai ter que clicar em salvar em algum local que você queira, vai ter que alterar o nome, tanto que ele já vem até escrito aqui, ó, como, ele já vem até escrito como cópia. Cópia de como salvar um arquivo em Excel. Bom, a partir do momento que você tem uma palavra aqui na frente, cópia de, você já alterou o nome do seu documento, igual a gente fez aqui com o número 2. Mas vamos supor que você queira salvar por cima. Você colocou realmente o mesmo nome. Olha, você quer substituir? Já existe, hein? Tem certeza? Se você quiser mesmo substituir, tu clica em sim. Eu vou clicar em sim para a gente ver o que acontece. Ele não deixa salvar. Por que ele não deixa salvar? Porque o arquivo está só como leitura, porque alguém está utilizando ele. Então, quem é o alguém? No caso aqui, hoje sou eu. Mas se você estiver aí no seu setor, trabalhando em rede, vocês podem estar compartilhando planilhas e talvez alguém esteja utilizando uma planilha num determinado momento e você não consegue salvar as suas informações novas. Visto isso, eu dou por encerrado essa aula. Vamos salvar aqui como número 3, para que você veja que agora ele vai salvar. Por quê? Porque o documento é diferente, o nome é diferente. Eu espero que você tenha entendido e foque bastante na palavra que eu falei aqui dessa aula, que é tente fazer. Se você não tentar fazer, você vai concluir esse curso e você não vai evoluir nada. Então, tente fazer. Até a próxima. Fiquem com Deus.